Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E esse vídeo aqui traz um assunto importantíssimo, um assunto que é preocupante, mas é um assunto para o qual a gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente tem que analisar o que está acontecendo ao redor do mundo, o que já aconteceu aqui no Brasil, inclusive, na América Latina, e o que a gente precisa ficar bem atento para que não aconteça aqui, principalmente uma segunda vez, ok? O que eu estou querendo dizer para vocês, por que a gente está falando sobre isso? Um assunto que estava assim sendo cotado como um assunto altamente abstrato, altamente assim infundado, agora começa a ganhar alguns ares um pouco mais sólidos, tá? Por quê? Uma matéria do Business Insider, cujo link eu vou deixar embaixo para você no primeiro comentário fixado, está falando sobre um oligarca lá de Moscou que gravou uma conversa com outro cara de alto escalão, próximo lá do Pudim Azedo, dizendo que ele está muito enfermo e está com um problema muito sério no sangue, ok? Uma enfermidade muito preocupante nessa parte aí, exatamente no sangue. Isso aí é interessante porque você precisa perceber que a gente não sabe se isso tem fundamento, mas figuras muito importantes, mundo afora, têm batido as botas durante a história de forma muito estranha, de forma muito misteriosa. E não é novidade isso. A gente já viu no caso até lá em Kiev, um dos líderes lá, né, jogaram ali uma substância dentro do cara, o cara ficou murcho, ficou igual um maracujá de gaveta, ficou todo deformado. Por quê? Porque isso existe. E é um costume muito comum nesse mundo ali do leste europeu, aquela região ali do mundo eslavo, né? Dessa cultura mais ali daquela região. Não é muita novidade. Então, nós precisamos prestar atenção nisso que está acontecendo, porque coisas semelhantes já aconteceram com figuras aqui para o lado das Américas e também até no Brasil. E a gente precisa prestar atenção, porque como eu venho falando para vocês, como disse um ex-presidente norte-americano, se algo acontece no meio político, não é por acaso, foi feito para ser assim, ok? O que essa matéria da Business Insider vai dizer? Vai dizer que um oligarca lá de Moscou foi registrado, sem ele saber, dizendo que o líder lá, o Pudim, está muito enfermo com essa enfermidade no sangue, né? Uma espécie ali de enfermidade muito complicada. Agora, quem que gravou isso? Foi um grande empresário também que estava conversando com ele. Essa gravação foi feita em meados de março, sem o consentimento desse grande oligarca, e a identidade desse oligarca foi mantida em segredo para não expô-lo, para não prejudicá-lo, e ele afirmou que, por exemplo, os problemas nas costas que têm sido relatados lá, né, com relação à saúde do Pudim Azedo, estão ligados a essa enfermidade no sangue, e ele disse que o líder lá de Moscou passou por uma cirurgia nas costas no último mês de outubro. E aí o pessoal começa a cruzar os dados, né? Durante uma aparição pública no chamado Dia da Vitória, o Pudim parecia ali estar meio mancando, né? E ele colocou também um cobertor sobre o seu colo. Vídeos também surgiram mostrando ele segurando uma mesa firmemente durante uma reunião com o seu ministro da Defesa, e outro vídeo também o mostrou ali, parece que com uma espécie de tremedeira. Uma agência de notícias lá de Moscou, né, investigativa, uma das últimas que sobraram, afirmou recentemente que ele estava com problema já em outro lugar, né, na região da tireoide, e teria sido visitado por um cirurgião especializado nessa área dezenas de vezes nos últimos 4 anos. E essa revista, né, disse que esse oligarca que foi gravado atualmente mora fora lá do país, né, não mora em Moscou mais. E em 2021, por exemplo, ele foi listado como um dos 200 empresários mais ricos do seu país, né? Em março, outra informação curiosa que a Business Insider está trazendo, em março, oficiais do Serviço Federal de Segurança, FSB, a principal agência, né, lá de Moscou, esses oficiais receberam um memorando para que eles trabalhassem para dissipar esses rumores sobre a questão da saúde do presidente. Só que a revista vai dizer que, de acordo com uma fonte, né, de uma dessas unidades regionais que viu esse memorando, essa instrução
que era totalmente nova, sem precedentes, acabou tendo o efeito oposto, porque a maioria dos oficiais, de repente, passou a acreditar que realmente o seu líder lá, o Pudim, está ali debaixo de alguma condição médica muito preocupante, muito urgente. Pessoal, nesse mundo, né, do jogo do poder internacional, a gente precisa ficar de olho, porque muitas estranhezas acontecem e eles acabam botando na conta da eventualidade, da fatalidade, do azar ou de outras coisas, né? Eu não sei se você se lembra de uma figura, se você tem idade para se lembrar ou se você acompanhava. Você se lembra de uma figura chamada Arafat? Você lembra desse cara? O seu primeiro nome era Yasser. Então, esse cara, ele foi um dos líderes lá no Oriente e ele nos deixou aí em 2004, na França. Apenas semanas depois, se você olhar a matéria que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ver, semanas depois de começar a ter uma enfermidade complexa na sua cidade natal, né? Ele começou a ter esse problema no seu próprio país, acabou indo para a França para se cuidar, mas não conseguiu. E os médicos franceses disseram que ele tinha uma espécie de distúrbio sanguíneo não identificado. E eles colocaram ali como se ele tivesse tido uma espécie de derrame e tal. Desde então, né? Você vê 2004, né? Essa matéria é de 2013. E até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas algumas pessoas falaram que ele teria sido exposto, ou colocaram ali, né, alguns elementos radioativos que geraram nele esse problema sistêmico. E isso não tem sido casos isolados, não. Você pode ver que essas estranhezas têm acontecido com figuras das Américas também. Não sei se você lembra do antigo líder venezuelano, né, o Chávez. Chávez também teve uma longa batalha aí contra uma dessas enfermidades, foi submetido a tratamento ali em hospitais cubanos, né? Passou por 4 operações, mas acabou ali não resistindo depois de alguns anos. Aqui no Brasil é fácil você lembrar também da figura do famoso deputado federal, 3 vezes candidato à presidência, o Enéas, né? Enéas Carneiro também teve exatamente esse mesmo tipo de enfermidade. E um dos casos mais estranhos é o caso do ex-chefe do FBI em Memphis, que era o Ted Gunderson. Ted Gunderson, quando ele se aposentou, ele começou a bater de frente com pessoas muito poderosas. Já teve várias tentativas ali de ofensivas tentando tirar a sua vida, mas ele acabou também nos deixando em 2011 com 82 anos. E o seu filho falou que ele teve também uma enfermidade na bexiga. E, por incrível que pareça, tem um vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, do médico desse ex-diretor do FBI da Costa Leste, né? Não era o diretor-geral, era o diretor da Costa Leste, importante ali, figura que trabalhou em casos como da Marilyn Monroe, do presidente JFK, ele trabalhou nesses casos importantíssimos. O seu médico, o Dr. Ed Lucidi, ou Lucidi, né, descendente italiano, ele deu uma entrevista muito estranha dizendo que esse Ted Gunderson ele começou a aparecer com o nariz escurecido e os dedos escurecidos. E aí o médico percebeu que ele estava ali, tinha sido exposto a uma substância muito letal, e essa substância gera esse tipo de problemas, né, dessas enfermidades. E o médico descreveu essa situação, né, e esses elementos aí que geram esse tipo de enfermidade foram encontrados no carro dele e na louça também, no copo, nos pratos, né, nos talheres, e ele teria sido exposto dessa forma. Isso acabou depois de 6 meses o levando aí ao óbito, né? E curiosamente esses sinais assim de escuridão nos narizes e na ponta dos dedos têm aparecido até em num senador americano, né? Que é o senador americano também ali, que era um senador americano da base do presidente, né? Do ex-presidente lá o ex-presidente Donald, também apareceu com essa situação aí estranheza, né? Essa situação muito estranha. E ele chegou a ser o líder republicano, né? E apareceu com esse caso estranho. Se você pesquisar, o nome dele é Mitch McConnell, você vai ver que ele apareceu com uma situação muito semelhante. E o Dr. Edward Lucidi,
ele falou, né, que muitas pessoas que foram propositalmente expostas a esse tipo de substância ficam com o corpo todo escurecido, né? Parece uma múmia escurecida. A gente vê relatos sobre isso na história. Por que a gente está falando dessa preocupação? Recentemente, figuras norte-americanas importantíssimas têm vindo ao Brasil, muitas, como, né, o diretor da CIA, o Conselho de Segurança lá norte-americano, agora a diplomata Victoria Nuland, que alguns conhecem como a derrubadora de governo, né, que ajudou a mudar vários governos do mundo afora. Então, esse pessoal todo está vindo aqui para o Brasil, né, chegar aqui, exigir mudança, exigir comportamentos e tal. Isso preocupa pela saúde, né, do nosso presidente, que já teve aquele problema em 2018, questões ali intestinais. Eu acho que está numa época muito boa para o presidente começar a tomar muito cuidado com esse tipo de questão aí, né? Então, o que você acha? Você acha que a gente pode ter um problema dessa natureza aqui também? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu quero lembrar vocês que a gente está com uma promoção inacreditável na livraria Daniel Lopes e eu só estou indicando para vocês livros com mais de 50% de desconto. A gente tem uma série aqui, um kit na verdade, exatamente sobre esses assuntos que a gente está falando. Esse kit com esses 4 livros está saindo com 51% de desconto. Você tem esse aqui que vai falar exatamente da KGB, esse aqui que é o Inverno Vermelho, esse que vai falar sobre a situação de degradação total do Ocidente e esse aqui da fé revolucionária também do James Billington, sensacional. 4 livros aí com 51% de desconto. É minha dica de hoje para vocês, ok? Links aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine suas coisas, tem que é bom. E fica a pergunta, o que você acha? Você acha que existe uma possibilidade de a gente ter esse problema aqui no Brasil também, com figuras importantes? Eu quero ouvir sua opinião. Um abraço, excelente domingo. Daqui a pouco, às 9h15, se Deus assim permitir, teremos o nosso Momento Brain Costa, que é a nossa pregação de domingo. O tema desse domingo está muito especial, que é Cristo e a física quântica. Vai ser incrível, mas é no meu Instagram. Para você assistir, tem que me seguir lá no Instagram. Link aqui embaixo no Instagram, link aqui embaixo da promoção na livraria Daniel Lopes. Quero ouvir sua opinião sobre isso. Um abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, tem que é bom. A lista das matérias citadas estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Um abraço, Deus abençoe vocês. Valeu!